Bom, pessoal, vamos comentar aqui então essas questões do quiz. Dentre os compostos abaixo, qual a alternativa que apresenta uma ligação covalente? Nós temos três tipos de ligações. A ligação iônica, ela vai acontecer com ganho e perda de elétrons. A covalente, ela acontece com compartilhamento de elétrons. E a metálica, ela acontece com metais, eles soltam seus elétrons para formar uma nuvem eletrônica. A covalente, ela acontece entre não metais. Então, essa questão a gente poderia olhar na tabela periódica e verificar quais que são os não metais. Os não metais, eles estão localizados à direita da tabela periódica e têm a tendência de ganhar elétrons para completar a sua estabilidade. Então, quando os dois elementos, eles têm essa característica de querer ganhar os elétrons, eles vão compartilhar, porque assim todos ganham. Então, essa primeira questão, acontece o compartilhamento de elétrons entre não metais. E a segunda questão, um cátion é um íon que perde elétrons. Por exemplo, o sódio, ele vai ter uma perda de um elétron. Ele tem perda de um elétron. Por que ele fica positivo? Porque ele está perdendo carga negativa. Lembra que o elétron ele tem carga negativa, a carga do elétron é -1. Então, a cada elétron que esse cátion vai perder, ele fica positivo. Então, os cátions são os íons que perdem elétrons. Já os ânions são os íons que ganham elétrons. Um ânion, o íon que ganha elétron. E o cátion, o íon que perde elétrons. Terceira questão, o número atômico do nitrogênio é 7. Quantas ligações possíveis para formar o gás nitrogênio? Então, como o número atômico do nitrogênio é 7, a gente faz a distribuição eletrônica dele um S2, 2S2, 2P3, a gente vê que na última camada aqui são 5 elétrons. Existe a regra do octeto, que diz que para ficar estável, o elemento precisa ter 8 elétrons para que ele fique parecido com o gás nobre mais próximo a ele. Então, no caso aqui, o nitrogênio ele tem 5 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência, onde acontecem as ligações químicas. Ele vai precisar, então, de 3 elétrons para que ele se complete. O gás nitrogênio são 2 nitrogênios ligados. Para que ambos tenham, então, 8 elétrons, é necessário que eles compartilhem 3 dos seus elétrons para que eles atinjam o octeto. Representando em fórmula de Lewis, cada nitrogênio tem 5 na sua última camada. Então, eles vão compartilhar 3 desses elétrons aqui, ó. Eles vão compartilhar esse e esse par de elétrons para que ambos fiquem com 8. Aí ele passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O outro também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por isso que são 3 ligações covalentes.
A4, que tipo de ligação química acontece entre o enxofre e o oxigênio? O enxofre e o oxigênio, ambos são não metais. Se eles são não metais, eles vão fazer ligação covalente. Ligação covalente. Porque aí eles compartilham seus elétrons para que todos fiquem estáveis. E o que é uma ligação polar e uma ligação apolar? Uma ligação polar é onde tem diferença de eletronegatividade. E a apolar, a eletronegatividade não é diferente. Então, numa ligação polar, existe diferença de eletronegatividade. O oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre. Isso faz com que o oxigênio puxe os elétrons da ligação com o enxofre mais para perto dele, formando ali um polo parcialmente negativo. Lembrando que elétrons são carga negativa, a carga do elétron é negativa. Quanto mais ele puxa um elétron para ele mesmo, mais negativo ele fica. A 5 aqui, o NaCl e o CH4, respectivamente, apresentam ligações do tipo: o Na é um metal, o Cl é um ametal ou um não metal. O tipo de ligação que acontece entre um metal e um ametal é uma ligação iônica. E o carbono, ele é um ametal. E o hidrogênio, ele não tem classificação. Uma ligação entre carbono e hidrogênio, ela vai ser covalente. As ligações covalentes acontecem, então, entre não metais, entre um não metal e um hidrogênio e entre hidrogênios. Seis. O que é uma ligação covalente apolar? Se a polar tem os elementos diferentes, com diferentes eletronegatividades, a apolar significa que não, A significa não, e o polar, polo. Então, não tem polo nessa ligação. Ou seja, não tem diferença de cargas, não tem diferença de eletronegatividade. O único jeito disso acontecer é a molécula ser simétrica ou existir uma diferença de eletronegatividade muito grande entre os dois elementos. Então, vai acontecer uma ligação apolar quando os elementos eles são iguais. Sete, o cloro 17 pode se ligar a um elemento químico para formar um composto iônico. Esse elemento químico pode ter número atômico igual a. Aqui, o cloro, ele tem 17 no seu número atômico. Significa que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 10, 17. Ele tem
7 elétrons na sua última camada. Então, ele precisa ganhar 1 para aquelas alternativas lá. O elemento que se encaixa é o que tem o número atômico 11, porque a distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ou seja, ele tem um elétron que ele pode doar. Aqui, quando nós temos até 3 elétrons na última camada, esse elemento ele vai ter a tendência de doar o seu elétron. Então, ele vai ser um metal. Lembrando também que quando termina em S1, esse elemento pertence à família dos metais alcalinos. Então, forma uma ligação covalente, uma ligação iônica entre um ametal e um metal. Uma ligação covalente polar é uma ligação covalente polar é uma ligação entre não metais diferentes, certo? Por causa da eletronegatividade. 9. Os não metais e os metais são elementos da tabela periódica que formam uma ligação iônica. A gente já falou isso aqui um pouquinho mais em cima. Então, é o verdadeiro. Entre os elementos conhecidos e catalogados na tabela periódica, entre quais grupos que aconteceriam uma ligação covalente? Entre não metais, 2 não metais, um não metal e um hidrogênio, e entre 2 hidrogênios. Então, é ametal com ametal, ametal com hidrogênio e hidrogênios. Ligação covalente compartilha seus elétrons. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar.